Bom, hoje estamos repondo a aula sobre amplificadores operacionais. Os objetivos desta experiência são, primeiro, entender o funcionamento de um amplificador operacional ideal, né? E, B, analisar circuitos com amplificadores operacionais ideais usando leis de Kirchhoff. O amplificador operacional, como vocês sabem, aqui temos nessa figura 1A, temos uma representação de um amplificador operacional. O amplificador operacional possui 5 terminais. O terminal V+, né, é a entrada não inversora. O terminal V- é a entrada inversora. VO é o terminal de saída do amplificador operacional. E a tensão de saída é medida em relação à referência, 0 volt ou terra, né? E nós temos aqui mais VCC e menos VCC, que são as tensões de alimentação em corrente contínua, que deve ser uma alimentação simétrica com zero no meio, né? Costumamos chamar de V e D a diferença, a tensão diferencial entre V+ e V-. Então, V e D é V+ menos V-. E repare que o terminal de referência zero não está ligado ao amplificador operacional. Vocês sabem que o circuito integrado 741 é um amplificador operacional muito popular, que vocês provavelmente já usaram no projeto de vocês, né? Além dos 5 terminais, né, aqui tem entrada inversora, entrada não inversora, fonte negativa, alimentação positiva, a saída, né? Nós temos esse NC aqui, que é o pino que não está conectado a nada, né? E nós temos mais 2 pinos de offset, para ajuste offset, que serve para, quando injetar tensão diferencial zero, né? Aí queremos para que saia a tensão de saída seja nula, tá? Então aqui dá para fazer, colocar um resistor variável e ajustar aqui offset para assegurar que a saída, né, tenha tensão zero quando a entrada diferencial seja zero. No caso de 741, a alimentação recomendada vai de mais ou menos 5 volts, né, até mais ou menos 15 volts. Ganho de tensão em malha aberta. Um amplificador operacional multiplica a tensão diferencial de entrada, a tensão diferencial de entrada é V mais menos V menos, né? Pelo ganho, ganho A, isto é, a tensão de saída, a tensão que vai obter aqui na saída, é a diferença entre entrada positiva e entrada negativa, né? Entrada não inversora menos entrada inversora, multiplicado pelo ganho. Num amplificador operacional ideal, o ganho A, né, o ganho é infinito. Na prática, o ganho A não pode ser infinito, né, mas é um valor bastante elevado, da ordem de 10 elevado à quarta a 10 elevado à sexta. O ganho, muitas vezes, o ganho é denotado em decibéis. Para converter ganho linear em ganho em decibéis, você aplica essa fórmula aqui. Num amplificador operacional ideal, o amplificador operacional ideal, além de ter ganho infinito, elas têm corrente de entrada nula. Isto é, a impedância de entrada é infinita. Então, se você colocar uma tensão aqui nos terminais aqui V+ ou V-, não vai passar, no caso de amplificador operacional ideal, não vai passar corrente nenhuma por essas terminais de entrada. Evidentemente que isso no amplificador operacional real, isso aqui isso não é verdade, né? Vai passar alguma corrente, mas vai passar uma corrente bem pequena. Um amplificador operacional ideal, como já vimos, tem ganho infinito, né, em malha aberta, tem impedância de entrada infinita, também tem largura de banda infinita. Você pode entrar frequência baixa ou frequência alta, que ela vai ter ganho igual, né? Tá?
e impedância de saída nula. Aqui você pode colocar aqui resistências baixas que ele vai conseguir fornecer a corrente para cargas de resistência baixa. Evidentemente que num amplificador operacional real, essas condições não valem, né? Mas pode chegar a aproximar as condições de amplificador operacional ideal. Se você colocar aqui esse circuito aqui, né, amplificador operacional ligado à alimentação positiva e alimentação negativa, sem nenhum circuito externo, ela funciona como um comparador. Que acontece? Como o ganho A é infinito, como o ganho do amplificador operacional é infinito, o que acontece? Se entrada não inversora for maior do que entrada inversora, né? Então, o que nós vamos ter aqui? V mais menos V menos vai ser um número não nula multiplicado por um ganho infinito, vai fazer com que a tensão de saída seja infinita. Ó, se esse negócio, a entrada diferencial for maior do que zero, né? Como A é um número muito grande, é considerado infinito, a tensão de saída vai ser infinita, mesmo que a diferença entre a entrada não inversora e inversora seja pequena. Na prática, né, é evidentemente que amplificador operacional não consegue gerar tensão de saída infinita, né? Ela vai gerar a tensão de saída vai ser limitada pela tensão de alimentação VCC, né? Então, se você alimentar aqui o 741 com mais ou menos 15 volts, aí o que acontece? Aí, se V mais for maior do que V menos, a saída vai ser VCC, tá? Da mesma forma, se a tensão de entrada negativa for maior do que a positiva, então a saída, o que acontece aqui? Nessa fórmula aqui, ó, V menos é maior do que V mais. Então, isso aqui dá um número negativo, tá? Aí você multiplica por um fator infinito, a saída vai ser um número muito pequeno, né? Menos infinito. Só que como o amplificador operacional não consegue gerar tensão menos infinito, ela vai gerar tensão de saída menos VCC, que é a menor tensão que ele consegue gerar, próximo de menos VCC. Então, se o 741 estiver sendo alimentado por mais 15 volts, menos 15 volts, e se V menos for maior do que V mais, aqui na saída nós teremos menos VCC. Se V mais for maior do que V menos, aqui na saída teremos mais VCC. Então, aí o amplificador operacional está funcionando como comparador. Verifica se V mais é maior ou menor do que V menos. Se V mais for maior, a saída vai sair mais VCC. Se V mais for menor do que V menos, a saída vai ser menos VCC. O próximo circuito usando o amplificador operacional ideal é circuito inversor, cuja esquemático está aqui. Circuito inversor com amplificador operacional. Nesse circuito, num circuito com amplificador operacional, né, ideal, se a tensão diferencial for maior do que zero em módulo, então a saída vai estar obrigatoriamente saturada, isso que nós vimos, né? Se tensão diferencial for maior do que zero em módulo, então a saída vai ser ou mais VCC ou menos VCC, tá? Pois o ganho A é infinito, isso que acabamos de ver, né? Então, agora, se a saída não está saturada, se a saída do circuito do amplificador operacional não for nem mais VCC, nem menos VCC, então o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que V mais tem que ser igual a V menos. É a única possibilidade, né, do amplificador operacional gerar saída que não seja mais infinito ou menos infinito.
Ou, quer dizer, na prática, V mais tem que ser muito próximo de V menos para a saída, né, não ser mais VCC ou menos VCC. Chamamos esta condição de curto-circuito virtual. Por quê? Porque entrada negativa, entrada positiva, obrigatoriamente, né, tem que ter tensões iguais para que a saída não seja uma saída saturada, tá? No caso do circuito inversor da figura 2 aqui, né? Que nós temos? Se a saída não estiver saturada, aqui se você tem uma saída não saturada aqui, como V mais é igual a zero, aqui V mais está ligado à Terra, né? Então, e além disso, V mais tem que ser igual a V menos para obter saída não saturada, né? Então, devemos obrigatoriamente ter V menos é igual a zero. V menos, ó, V mais é zero, V mais é igual a V menos, então V menos tem que ser zero, né? Claro, né? Então, assim, teremos uma terra virtual no terminal V menos. Aqui, o V menos é como se estivesse ligada à Terra, porque ela vai ser zero, tá? Como consequência dessa Terra virtual, nós temos aqui o seguinte, né? Ó, a tensão de saída, ó, esse ponto tem que ser zero. E no amplificador operacional, ó, aqui tem que ter tensão zero, tem que ter terra virtual e não passa corrente no amplificador operacional ideal, não passa nenhuma corrente por aqui. Então, toda a corrente tem que passar por aqui. Aqui a corrente I1 tem que ser igual à corrente I2. E esse ponto, tensão é zero. Então faz a regrinha de 3, você chega a essa equação aqui. Você consegue calcular a tensão que tem que ter aqui na saída para satisfazer essa corrente I1 igual a corrente I2. E aqui a tensão, nós temos uma tensão de entrada aqui, e nesse ponto tem que ter tensão nula. Aí faz a conta, né? Você consegue mostrar que V0 é igual a menos R2 sobre R1 vezes VI, tá? Isso porque a tensão aqui no V-, né, tem que ser nula, né? E a corrente de entrada aqui não tem corrente, não passa corrente por aqui. Então, como não passa corrente por aqui, aí a corrente I1 tem que ser igual à corrente I2. Aí a única tensão de saída possível que faz satisfazer essas condições é dada por essa equação aqui em cima, tá? Então, nesse caso, no caso do circuito inversor com amplificador operacional, nós temos o ganho vai ser isso aqui, né? Tensão de saída, tensão de entrada, isso aqui que nós temos é o ganho, que VO dividido pelo VI é igual a menos R2 dividido pelo R1. Agora, nós podemos conectar mais uma tensão de entrada aqui na entrada, né? Em vez de ter só R1, nós colocamos mais um resistor R3 e colocamos uma outra tensão aqui, VII, tá? Aí, usando raciocínio semelhante, dá para demonstrar, né? Qual que é o raciocínio aqui? Que não passa a corrente por aqui, que esse corrente I3 aí tem que ser igual a I1 mais I2, tá? E esse ponto, a tensão tem que ser nula. Aí, impondo essas condições, nós podemos concluir que V0 satisfaz essa equação aqui, tá? Então, esse circuito aqui, da figura 3, soma as tensões de entrada VI com V2Is, né? E multiplica o resultado por um ganho negativo, tá? Quando R1 e R3 forem iguais, né? Aí é por isso que chama circuito amplificador somador inversor, tá? Porque vai somar as duas tensões, quando R1 e R3 são iguais, esse circuito vai somar as tensões V1 com V2, né? E vai multiplicar por um ganho que é um número negativo. E aí vai gerar, isso vai resultar na tensão de saída VO.